Olá, gente. Estamos aqui ao vivo, direto da ASCO. Meu nome é Diogo, estou com meu colega Roberto Pestana para falar de uma série de trabalhos sobre tratamentos locais de metástases de câncer de cólon no fígado. Lembrando para vocês que essa é a situação mais comum. A imensa parte dos cânceres de cólon vai para o fígado e é uma situação que, quando você pode operar, você tira tudo com alguma chance de cura. A dúvida que a gente tinha até hoje é o que fazer quando não dá para operar tudo. A gente trouxe aqui dois trabalhos bem interessantes que vão, na nossa opinião, mudar a nossa prática daqui para frente nesse paciente que você não consegue operar tudo que tem no fígado. O que teve, Roberto? Então, Diogo, como você falou, são dois estudos que avaliam populações distintas, né? O primeiro estudo, o estudo Transmet, avaliou pacientes com doença metastática somente para o fígado, mas no qual a cirurgia para a retirada de todas as lesões com o intuito de cura não era possível. E esse estudo randomizou pacientes para somente continuar a quimioterapia, que é o padrão de tratamento hoje, talvez com algum ou outro tratamento local, ou realização de transplante hepático, um estudo em 3 países da Europa. Nesse estudo, 146 pacientes foram inicialmente avaliados e somente 94 no final incluídos. Então, isso já mostra que é uma população bastante selecionada, né? E esses 94 pacientes foram randomizados em 2 grupos. Aqui, pacientes que receberam transplante hepático e não receberam. Essa era uma população com, na média, 20 lesões no fígado, né? E com o maior nódulo, na média, com 5 centímetros. E que tinham recebido, também na média, 2 tratamentos sistêmicos prévios, 17 a 20 ciclos de tratamento sistêmico. Então, é uma população de um prognóstico difícil, né, Diogo? Difícil de tratar na prática clínica. Exato, é isso que chamou minha atenção, né? Quando a gente discute uma cirurgia agressiva, transplante de uma cirurgia agressiva, a gente pensa que vai ser um paciente muito selecionado. Um paciente com tumor muito bonzinho, um paciente em primeira linha, um paciente com poucos nódulos hepáticos. Mas esse paciente muito bom, normalmente é operado. Então agora faz sentido que esse estudo tenha o paciente ruim, vamos dizer assim, né? O paciente que a gente naturalmente nem pensaria em cirurgia. E por isso que eu achei interessante que esse paciente que entrou no estudo, né? Só um detalhe que chamou a minha atenção é que a gente sabe que o perfil molecular do câncer de intestino é muito importante. A gente hoje em dia testa para todo mundo estabilidade de microsatélites, HER2, Carras, NRAS e BRAF. A gente sabe que o paciente que tem mutação de BRAF, tem mutação de Carras, vai pior. E mais ou menos metade dos pacientes no mundo real tem essas mutações. Chamou a atenção que no estudo não tinha ninguém BRAF, eles excluíam BRAF e só tinha 25% de Carras. Ou seja, era uma população que, pelo menos do ponto de vista molecular, era um pouquinho melhor que a média. E tudo bem, acho que está aqui naquele pensamento de tentar identificar, né, o paciente. Tá? Mas vamos para o resultado, o que aconteceu? E o que o resultado mostra é um amplo benefício do transplante hepático para essa população. Então, na população que recebeu o transplante, na população que recebeu o tratamento do protocolo, a sobrevida global em 5 anos de 73% para quem recebeu o transplante. O que é importante frisar é muito semelhante com outras indicações de transplante hepático, versus somente 9% para quem recebeu a quimioterapia isolada. E como foi a recorrência desse paciente, Diogo? Porque uma coisa é sobrevida, outra coisa é o paciente estar livre de câncer, né? Exato. Então, entre esses pacientes, a gente teve mais ou menos 40% de recorrência, tá? Mas as recorrências, em geral, ou era nódulo único no fígado, que eles tratavam, ou nódulos pulmonares, que eles também tratavam. Então, quando você considerava a primeira cirurgia, o transplante, e cirurgias posteriores, seja a segunda cirurgia do fígado, seja a cirurgia do pulmão, ao final de tudo, 40% dos pacientes não tiveram mais doença visível. Então, muitos precisaram de uma segunda cirurgia, mas no final da segunda ou da terceira, 40% estava sem doença visível, com um acompanhamento bem longo, né? Quase 5 anos. Quase 5 anos. Quase 5 anos. Tá? Isso é incrível. Acho que isso mostra pra gente que o transplante hepático deveria estar entre nossas armas, nos nossos pacientes. Uma população bem selecionada consegue se beneficiar, mas o desafio é saber quem que é esse paciente. Porque o estudo não deixa claro como eles eram selecionados. Ele só diz que os pacientes eram avaliados por cirurgiões muito experientes, por oncologistas muito experientes, por transplantadores muito experientes. E eles dizem que uma minoria de fato era aceita no estudo, e não está claro quem era essa minoria. Eles até comentam que durante o andamento do estudo,
se olhasse todo mundo que foi transplantado naqueles países, só 2% eram pacientes do estudo. Então, uma minoria dos transplantes, de fato, entrou no estudo, portanto, que foi alguém muito, muito, muito selecionado. Tá? Isso no Brasil, a gente ainda não está autorizado a fazer. O transplante com doador cadáver no Brasil só é aprovado para cirrose no fígado ou para câncer de fígado. Tá? No Brasil existe a possibilidade do transplante intervivos, em que o doador doa metade do fígado para o receptor. Mas como é uma cirurgia que tem um risco para o doador também, a gente tem que ver com muito carinho quem vai ser o paciente para fazer isso. E para encerrar, a gente tem meio que outro lado dessa moeda. Sim. Então, o paciente que é inoperável e que eu não posso ou não quero fazer o transplante, a gente naturalmente fazia só a quimioterapia. E a gente tem a apresentação do estudo chamado Orchestra, que era um estudo que avaliava um debulking tumoral. O que eles chamavam de debulking tumoral? Eles pegavam pacientes que tinham doença irressecável. O que era irressecável? Era doença no fígado, mais ao menos uma doença extrahepática não ressecável, ou, para quem não tinha doença no fígado, tinha que ter 2 doenças extrahepáticas não ressecáveis. Eles falavam, olha, a gente não vai conseguir ressecar tudo, mas vamos fazer um debulking ótimo, vamos tirar a maior parte disso, e o ótimo era ao menos 80% dos nódulos ressecados. Então, eles tudo que randomizava os pacientes a quimioterapia, ou quimioterapia mais esse debulking, tirar a maior parte dos nódulos, deixando alguma coisa para trás. E claro, todo mundo aqui tinha um tumor primário operado. Então, não fazia sentido você fazer esforço para tirar as metástases e não tirar o primário, né, o tumor do intestino e o tumor do reto, tá? E o que aconteceu? Então é importante só frisar que é uma população totalmente diferente, né? Não é metástase exclusiva no fígado, mas o resultado desse estudo mostrou que não existiu um benefício de você fazer essa cirurgia de debulking, de tirar a maior parte da carga tumoral, né? Pelo menos na população geral, e também os investigadores não conseguiram definir nenhum subgrupo específico, pelo menos atualmente, óbvio que é um estudo pequeno, como a gente estava conversando antes, que se beneficiasse desses procedimentos. Eu só acredito que é importante um ponto, né, Diogo? Isso significa que esse procedimento de debulking não deve ser feito para todos os pacientes, mas existem situações específicas, num paciente altamente sintomático ou com uma progressão isolada, na qual um tratamento específico de debulking, cirurgia, ablação, radioterapia, pode beneficiar o paciente. Isso não quer dizer que a gente deva parar de fazer para todos. Talvez só diga que nós não devemos indicar para todos os pacientes em um primeiro momento. Perfeito, acho que é isso mesmo. A população é muito heterogênea, que a gente com meta-peritoneal, meta-óssea, meta-linfonodal, meta-pulmonar. E sendo tão heterogêneo, é difícil ter subgrupos específicos, tá? Mas você destacou bem, eram todos pacientes assintomáticos de suas metástases, tá? E era uma estratégia de operar tudo indiscriminadamente. Se tiver um paciente que está com dor por uma metástase sangrando, você tem que fazer um tratamento local para controlar esse sintoma, independente do estado como um todo, né? Então, concordo com você, a gente não deve buscar debulking para todos, mas subgrupos específicos, em especial pacientes sintomáticos ou polipoprogressão, a gente vai seguir fazendo tratamentos locais.